falei com vários soldados brasileiros que estão lutando na Ucrânia, na Legião Internacional, que é uma divisão do exército ucraniano, que recebe gente do mundo inteiro. Colombianos são os que mais têm. Interessante. O que motiva esses caras aí pra guerra lá? Meu, assim, os brasileiros todos me disseram uma coisa. Bom, primeiro, assim, a maioria deles, o cara tem uma alma de guerreiro. O cara é um soldado, o cara foi militar aqui no Brasil, o cara tem isso no espírito dele. Ele é um combatente, ele é um guerreiro. E, pô, um guerreiro sem guerra, você não tem propósito na vida, né? Então, tipo, o cara tem uma chama, tem uma atração por aquilo. Isso fica evidente na conversa com eles, fica patente. E aí todos me trouxeram a questão, eu quero lutar pelo lado certo. Acho que esse é um fator, não dá pra dizer, é só por isso. Mas, óbvio, o cara também é soldado. Teve um cara que eu entrevistei lá, que era soldado brasileiro, que ele não era militar. Ele era Uber, empresário. O cara fez 50 coisas e resolveu ser soldado na Ucrânia. Esse era mais estranho. Assim, a explicação dele, a motivação dele era mais difícil. Mas o cara quis ir pra guerra e achou que ele estava lutando do lado certo. E tá lá dando a vida dele para isso. E 2 dos brasileiros que eu entrevistei, os caras foram feridos em combate. Um deles explodiu um morteiro dentro da trincheira. O cara virou de costas. Foi inteiro ferido. Ficou 6 meses no hospital, sendo operado, assim, totalmente destruído. O cara foi ferido de novo. Aí agora ele virou operador de drone. Entendi. O outro quase perdeu o braço. Com um estilhaço de uma explosão de um drone, se eu não me engano. O cara ficou 6 meses operando o braço, várias operações. Eu falei, mas o braço tá direito? Não tem o movimento total, tal. Estima-se que a Rússia tem mais 2 anos, mais ou menos, para segurar... Economicamente, do jeito que tá. Mas se passar desses 2 anos aí, a economia colapsa. É isso que a gente tá falando. A economia vai entrar numa situação muito grave, vai começar a afetar muito a população. Entendi. E ele vai ter que começar a controlar muita coisa internamente. Agora, qual é a teoria da vitória da Ucrânia? E eu ouvi isso de vários analistas militares lá. A Ucrânia tem que ter uma taxa de letalidade muito mais alta do que a Rússia tem. Ou seja, ela tem que conseguir matar muitos soldados russos sem eles conseguirem conquistar grandes territórios, que é o que está acontecendo hoje. A Rússia está avançando há um bom tempo, mas ela avança muito pouco, porque é uma guerra de atrito, War of Attrition, uma guerra de desgaste. E é uma guerra onde você tem as bases consolidadas, as linhas de contato consolidadas. Pra você romper aquilo, não vai. Tá todo mundo entrincheirado, tá todo mundo o campo tá minado, e você não consegue atravessar e romper aquilo com facilidade. Então, são poucos metros, poucos quilômetros que se ganha nos avanços russos. Agora tá vindo a ofensiva do verão russa. Já está vindo há uns 2 meses. Ninguém consegue perceber uma grande quebra da linha de defesa. E aí tem uma outra questão, que é um problema de todas as guerras, e que o Clausewitz, que é um dos grandes pensadores da guerra, você tem o Sun Tzu e o Clausewitz. E o Clausewitz ele fala o seguinte, ele tem um conceito que se chama ponto de culminação. E ele explica que a guerra ela é feita de ciclos, de avanços e retrocessos. Se você fizer um avanço muito rápido, se prepare que você vai atingir o seu ponto de culminação e dali em diante a ladeira abaixo, recuando, perdendo tudo que você conquistou. Porque se você avança muito rápido, você não consegue consolidar o território que você conquistou. Então você está todo desorganizado, todo vulnerável. Não adianta você sair correndo que nem um louco. Beleza, você saiu correndo, aí você fala, tá, mas espera aí, mas tem uma porta aqui, uma janela ali, eu não tomei conta daquela porta, daquela janela. E quando você vê, você está sendo atacado por todos os lados, aí você sai debandada, recuando. Esse é um problema. O segundo é as suas linhas de suprimento.
que para você avançar e levar munição, comida, combustível, armamento, tudo que você precisa criar uma linha logística imensa. Foi por isso que a Rússia não conseguiu, na ofensiva inicial, vencer a guerra. Porque ela tinha andado um mundo e quando ela foi chegar em Kiev, ela já estava super estendida. E ela não conseguia repor tudo isso rapidamente. Então, o Clausewitz ensinou que isso é um princípio da guerra. Cuidado com os seus avanços. Um sucesso ofensivo pode levar a uma derrocada e um retorno à defesa extrema. Então, não adianta mais a gente imaginar que a Rússia vai quebrar a linha de defesa e vai sair marchando que nem uma louca 10 horas andando na estrada. Você andou 10 horas na estrada, você olha pra trás e fala, e agora? Aí a sua retaguarda tá toda desprotegida, você tá perdido no meio de um lugar, você vai ser emboscado de todos os lados. E aí, de repente, você sai correndo de volta pra trás. Entendeu? Então, hoje a gente não existe, nenhuma analista militar sério imagina que vai ter um grande avanço, um breakthrough, que vai romper tudo e dominar o resto do país ou metade do país. Isso a gente não acha que vai acontecer. O que a Ucrânia tem de desvantagem? Ela não tem soldados suficientes na retaguarda. Porque se você rompe uma dessas barreiras e você avança, o que acontece com a sua retaguarda? Você tem que vir com o resto dos outros soldados para confrontar aquele avanço do inimigo. Só que a Ucrânia não tem essa sustentação de pessoal, de soldados, de homens para vir por trás. Então, hoje ela está distribuída ao longo de uma linha de defesa. Os caras estão divididos em grupos de 5, 10 nas trincheiras espalhadas, tipo de distância uma da outra. E aí, o que o russo faz? Ele tenta penetrar e dominar um desse. Como os russos sabem que não tem uma grande retaguarda, ele manda 10, 5 para vencer essa posição e conquistar essa posição e dali para frente ele avançar. Ou segurar aqui, aí vem um monte, chega e fica daqui e dali eles começam a entrar de novo, entendeu? E aí eles estão usando assim, meios bicicleta, moto, os russos. Porque você não consegue mais passar com grandes veículos. Porque essa é uma das realidades da guerra moderna. Você tem monitoramento quase que full time de tudo. Tem imagem de satélite, tem Starlink, tem tudo quanto é coisa. Tem que passar um veículo pequeno. Tem pequeno. Drone, você não consegue. Você entra numa moto e sai acelerando que nem um louco. 2 caras, outro sai correndo e tenta chegar ali no outro lugar. Vários dos soldados descreveram combates dessa natureza. O russo vindo, pulou no negócio ali, eles atirando e lutando com os caras e mataram eles e conseguiram. E aí tem a estratégia da Rússia, que é o moedor de carne. Os russos não estão preocupados com os soldados deles. Então eles descartam os soldados. E, vai. Isso, o cara vai para morrer. E é assim, uma máquina de moer gente. E nesse tipo de estratégia, vai mandando os caras ali. Isso. Caraca. E como que a Ucrânia está conseguindo segurar, já que ela tem menos gente? E porque ela tem uma base de recruta menor que um país como a Rússia tem. E ainda mais com os incentivos que o Putin está dando para a galera de lá. A Ucrânia está conseguindo equilibrar um pouco, equacionar essa diferença com tecnologia, com os drones. Então, virou uma guerra de drone. E é um negócio assim que não existia 3 anos atrás. Não era assim a guerra 3 anos atrás. Hoje a guerra é de drone. E é muito curioso, porque o tempo inteiro os caras estão desesperados com o drone. Quando a gente tava lá, o medo era que aparecesse um drone, né? E aí eu falei, tá bom. Tipo, me dá uma diretriz aí. Se a gente vê um drone, o que a gente faz? Aí falou, cara, você se esconde e reza. Porque, tipo assim, a velocidade que o drone anda e você a pé, você não consegue. Talvez de carro você consiga. Eles até deram um filme pra gente, até postei esse filme na minha rede, que são os caras numa picape, numa caminhonete, andando, e o drone vindo. E os caras atirando, não consegue acertar. Chega uma hora, o cara pega e joga a arma dele pra tentar acertar no drone. Quando o drone tá muito perto, um deles consegue destruir o drone.
Mas assim, é desesperador, porque você vê o negócio vindo. O drone, ele chega perto e explode. Isso, ele carrega um explosivo, ele é um drone suicida. Uhum. E ele explode com contato. Então ele bate e explode o negócio, ele carrega uma carga explosiva. Eu vi uns vídeos de acho que os soldados russos se rendendo pro drone e tudo mais. Meu, é só isso. E aí o operador de drone, aí você fica pensando, tá, mas esse cara tá lá longe. Não. Meu, o cara entra numa missão que ele é largado perto do fronte, e aí ele vai escondido, caminhando até quase na linha de combate, totalmente camuflado. O cara não respira, não faz nada, tipo, a vida dele é só ficar ali. Aí ele entra na casinha, cava lá a trincheirinha dele e começa a operar o drone dele. E aí tem as missões para ele executar. Uhum. Então, e o cara é atacado por outros drones quando ele está sendo deixado ou quando ele está sendo recolhido, que é o momento crítico de entrada e saída dessa hora. E aí eu falei assim, tá, mas meu, você já tava lá, você já teve lá e você viu um drone? Aí ele falou, já. Eu falei, mas e aí? Aí ele falou, meu, você não sabe primeiro se é drone amigo ou inimigo. Aí você tenta falar com os caras, você não consegue ter a resposta certa. Porque ninguém nem sabe de tanto drone que tem. Aí depois, não necessariamente o drone te viu. Ele falou, meu, várias vezes o drone não viu a gente. Se ele passa tal, ou às vezes é um drone de reconhecimento que te vê e dá a localização, aí vem o outro drone explosivo. E os russos inventaram um drone que é com cabo de fibra ótica. Tem uma carretilha e o drone sai e ele tem um cabo. É um drone com cabo. Porque o sem cabo tem a transmissão. E aí você tem os jammers, você tem os equipamentos de guerra eletrônica que interferem no sinal e fazem o negócio cair. E aí os russos aperfeiçoaram e criaram um drone com cabo, que consegue voar até 40 km com cabo. Nossa! E o cabo é muito fino, uma fibra óticazinha. Óbvio, acontecem os problemas, né? O cabo enrosca no meio do caminho, dependendo da coisa. Mas aí eles contaram que às vezes o drone ele voa com o drone e baixa, e pousa o drone e fica lá quieto, esperando para uma hora ele levantar e atacar alguém, entendeu? Então o drone também tá camuflado lá, enfiado no meio do nada. Que desespero. E os caras veem um monte de fio. Aí quando eles veem um fio, eles vão lá e cortam os fios. Porque pode ser um drone que tá ali desligado, entendeu? Que tá por ali, sei lá. Quanto tempo tu ficou aí no front? Eu fiquei 4 dias? No front 4 dias. 4. Agradece o Sergei, comandante, que liberou a gente gravar os drones. Pediu aqui. Ah, é? O pessoal da Rússia. Sergei, como que era o sobrenome dele? O comandante do batalhão, Sergei, conseguiu liberar a sua roupa. Tá bom, então, Sergei, obrigado aí pelo apoio, pela poder a gente publicar isso daí, porque é muito interessante as pessoas entenderem o que está acontecendo. Ficamos ali 4 dias e cada dia a gente ia fazer uma coisa. Mas era uma grande paranoia, né? Porque os caras estavam muito preocupados, né? E, levar alguém, né? Imprensa e dar um problema. Então, eles tinham medo deles e tinham medo de alguma coisa dar errado na mão deles. Óbvio. E assim, todas aquelas táticas de evasão. Cara, vai pra cá, aí para aqui. Será que estão seguindo a gente? Fica aqui 10 minutos. Aí volta tudo pro lugar que a gente tava. Aí para de novo ali. Entendeu? Pra ficar despistando, quebrando, tipo, qualquer padrão de que alguém tá observando, seguindo a gente e tal. E os soldados, eles não estão colocados num quartel. Eles estão em casas abandonadas de civis. Em grupos de 5, 6, 10. E, tipo, parece um monte de casa abandonada. Aí, de repente, você vai lá, passa, tal, aí começa a brotar soldado do nada. E tu passou algum sufoco assim que tu falou, porra, agora eu morri? Não porque eu não vi nenhum drone. Mas, meu, eu pensei, se aparecer um drone aqui, aí, cara, aí eu não sei. Aí é muito difícil de ser. Tem muito o que fazer, né? Porque, tipo assim, eu pensava, cara, tipo, tá bom, você vai jogar, um negócio explode, meu, ele explode num raio
vai ter estilhaço para todo lado. Você tem que conseguir, tipo assim, cair atrás de uma coisa totalmente protegida. E alguns deles viveram isso. E conseguiram sobreviver. Tanto que contaram a história pra gente, mas... mas esse negócio do drone é uma coisa louca. E a evolução disso é agora os drones que estão chegando que vão abater o outro drone. Entendeu? Drone antidrone. Isso. Drone contra drone. E aí são os drones que vão conseguir rastrear por inteligência artificial a rota e onde está o outro. E ele vai direto para explodir o outro. Ou seja, vai ser uma guerra nas estrelas de drone dos dois lados. A capacidade de produção de drone da Ucrânia é muito maior que a da Rússia. Nossa, que isso daí é, sei lá, diferente do que o contrário do que eu diria. Meu, os ucranianos criaram uma indústria, é tudo fabricado lá, deles, de drone, assim. Eles fabricam milhões. É o edge deles tecnológico. É o que está segurando eles. Os russos estão acelerando, estão produzindo cada vez mais, mas ainda não alcançaram. A menina de TI, eu perguntei como que você ajuda, tal. Ela falou, a nossa galera de TI, a gente recebe um mapa, um desenho de fabricação de drone, a gente compra impressora 3D e a gente fica fabricando drone em casa. E aí eu falei, mas quanto você produz? Eu consigo fazer uns 2, mas tem uma amiga minha que, ela tá viciada, ela faz 10 por mês. Tipo, os caras ficam comprando impressora 3D e fazendo drone. Todo mundo e faz eles drone. recebem o desenho do governo para fabricar o drone. Entendi. E tem umas outras coisas, assim, umas inovações muito loucas, assim, sociais, até a serem estudadas no futuro, de instituições que estão nascendo democráticas dentro de um país em guerra. Eu conversei com uma ONG que a função dela é comprar arma. Se pensar que uma organização de sociedade civil, o objetivo dela é comprar arma, é uma coisa totalmente contraditória à essência do que é uma organização de sociedade civil, uma ONG. E ela está fazendo isso há muito tempo. Então ela diz, olha, eu estou fazendo isso mais tempo do que o número de generais que mudaram comandando as forças ucranianas. Então a gente tem uma expertise, um know-how e um respeito das instituições. E um respeito da população que sabe que se for doar o dinheiro para comprar uma arma para o parente ou para o filho ou para alguém que está lá no fronte, esse dinheiro pode ser roubado, pode não chegar, vai demorar sei lá quantos meses, a burocracia. E que com eles conseguem comprar e conseguem entregar o armamento. Então, é uma inovação do ponto de vista de democracia, você delegar uma função que em qualquer estado é sempre do estado, Sim. que é a compra e fornecimento de armas para as Forças Armadas, sendo feita por uma organização da sociedade civil, com tudo transparente, todas as doações e todo mundo doa. Você vai doar dinheiro para quê? Você fala, cara, eu vou doar dinheiro para a gente conseguir ganhar essa guerra. Então, eles doam dinheiro para comprar equipamento para os soldados do front. Entendi. E o próprio governo, às vezes, contacta a ONG e fala, eu tenho uma emergência. Eu perdi ali um território da Rússia, né? E aí a ofensiva russa para Sumi estava chegando perto da Ucrânia. E aí eles precisavam de uns equipamentos rápidos de quadriciclos. O governo ia demorar muito tempo para conseguir fazer a licitação e tal, e ter o negócio. O governo contactou a ONG e falou, compra pra gente, a gente precisa disso com urgência. Aí falou, em 3 dias a gente tinha comprado tudo e entregue no front. Então tem umas coisas assim muito loucas. Nunca tinha escutado de nada Também, parecido. nada. E eu falei, isso é um case para ser estudado de formação, de democracia formada por participação da sociedade civil. Uhum. Participação da sociedade civil na compra de armas para uma guerra... Essa é a primeira vez. É um negócio diferente. E assim, e tem várias outras coisas que ficaram claras. Os ucranianos unidos, as divisões internas, assim, elas são praticamente inexistentes. Elas existem, mas
Isso não é a prioridade maior. Eu não estou focado em brigar por isso. Aham. A gente tem algo maior. Então, um país que tinha uma divisão linguística, de alinhamento político, metade da Ucrânia queria estar com a Rússia, outra metade queria estar com o Ocidente. Isso morreu. Rapidamente, a guerra está formatando o surgimento de uma democracia. Os caras estão em guerra e são uma democracia. Instituições diferentes, uma unidade nacional, uma identidade nacional super forte e sólida. Então, tem coisas ali que são consequências que são interessantes do ponto de vista para a gente entender, né, a formação de uma nação e tal, que são Interessante. surpreendentes. Interessante.